Boa noite a todos, graça e paz. Vamos para o nosso estudo de hoje. Bem, o motivo porque os judeus rejeitaram Jesus como Messias é porque eles não estavam preparados para receber um Messias sofredor. Eles aguardavam o Messias, que no Novo Testamento é chamado do Cristo, em grego, mas eles imaginavam um Messias, acredito que nos moldes dos heróis do Antigo Testamento, como Davi, Sansão e outros guerreiros famosos, né? Acredito que os judeus estavam ali debaixo do jugo do Império Romano, tutelados pelo Império Romano, e naturalmente era humilhante, né? Dada a sua história pregressa, como na época de Salomão, com o reino muito exuberante, rico e poderoso, independente, tinha sua soberania, e agora estava ali debaixo da autoridade do Império Romano. Então, eles aguardavam, acredito que, de certa maneira, até ansiosamente, o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles aguardavam a vinda do Messias, alguém que iria libertá-los dessa humilhação de estar ali subordinado ao Império Romano. O Império Romano era uma dominação mundial, né? Então, e aí quando Jesus apareceu, que não se encaixou dentro daquela expectativa que eles tinham, ele foi rejeitado como o Messias. Então eu quero hoje discorrer um pouco sobre esse tema, o Messias sofredor. Se der tempo, dá uma olhada em Isaías 53, que realmente os judeus que estudavam a Bíblia conheciam, mas parece que de alguma maneira estavam cegos espiritualmente, porque eles não viam o Messias sofredor em Isaías 53, né? Então eu quero começar em Lucas 24, 46, onde o próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, ele diz o seguinte: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ou que o Messias padecesse, né? E que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então Jesus aqui está declarando aí para os seus discípulos que não só na lei de Moisés e nos profetas no Antigo Testamento estava escrito que o Messias deveria padecer, mas não somente isso, mas que ele ressuscitaria dentre os mortos. Então há sempre esse consolo, né, de que apesar do Messias ter que sofrer, padecer e morrer às mãos dos seus inimigos, mas que ele ressuscitaria dentre os mortos. Essa era a mensagem que Jesus está dizendo que eles deveriam ter visto, né, porque então o verso anterior diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até então o entendimento deles estava fechado, né? Então foi necessário que Jesus abrisse o entendimento deles. O versículo anterior ainda diz assim: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Então, isso Jesus está falando para os seus discípulos, né? Num ambiente fechado. E aí, ele continua, né? E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E quando os apóstolos eles foram pregar o evangelho, né?
Eles começaram a pregar naturalmente para os judeus, na terra dos judeus, na Judéia, principalmente em Jerusalém, onde tudo começou. Então nós vamos encontrar já em Atos 3,18, o apóstolo Pedro, pregando para os judeus, ele explica isso para os judeus, né? Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, ou que o Messias havia de padecer. Isso ele está falando para os judeus, né? Então, pelo menos no início do Evangelho, eu acredito que sempre foi assim, para os judeus, né? O escândalo para os judeus era ver um Messias sofredor, um Messias que aparentemente foi derrotado pelos seus inimigos. Porque assim, publicamente parece que Jesus foi derrotado, já que ele morreu na cruz, executado pelos romanos, mas Deus debitou na conta dos judeus, porque apesar de que foi o soldado romano que traspassou Jesus com uma lança, a Escritura diz: olharão para aquele a quem traspassaram, ou seja, os judeus, né? Então a pregação dos apóstolos inicialmente era convencer os judeus de que o Messias deveria padecer. E aí quando nós vamos chegar ainda em Atos 17, agora já fora da terra dos judeus, o apóstolo Paulo agora está pregando em Tessalônica, na Macedônia, e naturalmente está pregando numa sinagoga judaica, é para os judeus que ele está pregando, embora não seja na terra dos judeus. Então diz assim, Atos 17, diz assim, verso 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Mais uma vez aí, né? Ele expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, o Messias padecesse, e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Messias, ou o Cristo. Então, esse fato, né, do Messias sofredor, ele é a pedra de tropeço para os judeus, sempre foi, né? Agora, mas aqui também ele menciona a ressurreição, né? No mesmo versículo que ele fala de que o Messias deveria padecer, ele menciona que ele ressuscitasse dentre os mortos também. A ressurreição é mencionada, né? O que seria para os judeus, assim, uma prova contundente de que Jesus era o Messias é o fato dele ter ressuscitado no 3º dia. Só que já sabemos lá, baseado na Evangelho de Mateus, que os sacerdotes judeus armaram uma versão fraudulenta e pagou aos soldados romanos para que dissessem que o corpo de Jesus havia sido furtado durante a noite pelos seus discípulos. E lá em Mateus ainda diz assim, essa versão tem sido contada entre os judeus até o dia de hoje. Então ficou sempre essa Satanás esperto, né? Ele coloca sempre uma alternativa falsa para você ficar na dúvida e ficar sem saber em qual versão acreditar, e de repente você acaba acreditando na versão falsa. Porque se os judeus crescem que Jesus, mesmo sofrendo, morrendo às mãos dos romanos, mas se crescem que ele ressuscitou ao 3º dia, seria mais fácil para eles crerem que Jesus realmente é o Messias. Mas ainda em Atos 26, o apóstolo Paulo está discussando perante o rei Agripa, o governador Festo e Berenice. Então Paulo dá o seu testemunho dizendo o seguinte, isto Atos 26, 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos,
que devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ou seja, o Cristo devia padecer, né? Padecer. E sendo o primeiro da ressurreição de Timóteo. Então, mais uma vez, ele menciona aí, no texto que ele fala do padecimento do Messias, ele fala da ressurreição, que é um consolo, né? Mesmo ele tendo padecido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, o Messias sofredor, que é escândalo para os judeus, né? E aí eu quero agora dar uma olhada na escritura que os judeus bem conheciam, aqueles que estudavam a lei, que é Isaías 53. E aqui, Isaías 53, né, vamos nos colocar na posição dos judeus e perguntar assim, mesmo os judeus lendo esse texto, provavelmente conheciam de cós salteado, né? Como é que eles não viam aqui o sofrimento do Messias aqui nesse texto? Né? Então vamos ressaltar algumas coisas aqui. Ainda em Isaías 52, verso 13, ele diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aí já está aí o Messias desfigurado, né? Aí ele começa: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Não sabemos se essa descrição aí do Messias desfigurado era depois que ele foi torturado, né? Açoitado, esbofeteado e tal, ou se normalmente a aparência dele não era uma aparência assim de beleza, né? É possível que ele tenha ficado desfigurado pelo sofrimento, né? Pela a tortura e tudo mais que ele sofreu ali no caminho do Gólgota. E aí ele vai dizer assim: era desprezado, interessante, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, de novo, né? E não fizemos dele caso algum. Então, quando o profeta está falando isso, não fizemos dele caso algum, o profeta Isaías, que era um judeu, ele está se colocando na posição dos seus patrícios judeus, né? Nós não fizemos dele caso algum, era desprezado. Jesus foi desprezado pelos judeus, né? Especialmente pela liderança, os sacerdotes que passaram a ter inveja e ciúme dele, pela popularidade dele entre o povo e tal. Mas ele era desprezado, está dizendo aí duas vezes. Aí vai falar, o verso 4, ele vai falar que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? E aí eu percebi aqui que esse negócio tomou sobre si, essa expressão sobre si, ela é repetida várias vezes aqui no texto, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Depois Mateus vai dizer que em vez de dores, coloca doenças, né? Enfermidades e doenças, para mostrar que realmente o sofrimento do Messias era uma forma de expiação, né? Dos pecados, né? Porque no verso 5 ele vai falar sobre o transgressão e iniquidades. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Olha aí, eu acho aqui que um judeu lendo aqui esse versículo aqui, dificilmente ele não veria aqui que o Messias deveria padecer, né? Porque assim, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído, a palavra moído aparece duas vezes aqui no capítulo. Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, castigo, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, 4 palavras aqui. Ferido, moído, castigado e pisado, das pisaduras. E aí mostrando que todo esse sofrimento do Messias é para expiar os pecados, que aqui são transgressões e iniquidades.
E aí, em consequência disso, né, a doença, a enfermidade, que ele fala aqui, porque eu já expus em outra mensagem que eu acredito que a cura das enfermidades faz parte da expiação. Né? Jesus fez a expiação, está aqui na profecia. Aí ele diz lá, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. É interessante que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desgarra pelo seu caminho. É interessante que Mateus 9,36 vai dizer que quando Jesus chegou naquele lugar, que ele viu os judeus, aquela multidão de judeus, ele se compadeceu deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Né? E aí ele passou a... No evangelho diz que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas, ou seja, pastoreá-los. Né? E no outro evangelho, que é o de Marcos, diz que ele curou seus enfermos. As duas formas de pastorear. Numa ele passou a ensinar e na outra passou a curar as enfermidades. Então, mas é a mesma palavrinha, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós, ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo nós os judeus. Né? Eu hoje, quando eu leio o Antigo Testamento, eu percebo que há uma ótica muito voltada para a nação de Israel. Né? Porque é a nação da aliança ali. Então temos que ter cuidado para não tomar para nós gentios algo que Deus está falando para Israel. E aí podemos transpor para a igreja, né? Porque a igreja é formada de judeus e gentios. Mas sempre o tronco da oliveira verdadeira é Israel, ou a igreja judaica. Então, como é que nós não podemos ver um Messias sofredor em Isaías 53? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Novamente a ideia de cair sobre ele. Tá? Tanto o castigo caiu sobre eles, como os nossos pecados caíram sobre eles, as nossas doenças caíram sobre ele. Né? Ele tomou sobre si, ele levou sobre si. E aí, aquela ideia me parece que quando Jesus, no caminho do Calvário, que ele transportou a cruz, ou pelo menos parte da cruz, né? Porque ele foi ajudado ali. Ela tomada sobre si os nossos pecados, né? As nossas iniquidades estavam sobre ele. E aí, as enfermidades que estão incluídas aí, porque é o que o profeta diz. Agora, assim como nem todos são salvos, também nem todos são curados, né? Porque tem condições para ser salvo e tem condições para ser curado. Geralmente é a fé, mas tem que trazer o que é realmente fé, né? Ele foi oprimido e afligido. E aí eu estou me perguntando, como é que um judeu lendo isso aqui, ele não conseguia ver isso? Olha, ele foi oprimido e afligido. Eu sei que, eu lembro que estudando, ainda no seminário, eu lembro algum livro, algum professor, né, dizia o seguinte, olha, alguns acham que essa figura do servo sofredor é a própria nação de Israel, né? É o povo de Israel que passou por esse sofrimento também e tal. Porém, alguns não creem assim, né? De personalizar para a pessoa de Jesus de Nazaré como sendo o Messias. Né? Mas acredito que é isso que o Novo Testamento, o Evangelho é exatamente isso. Provar que Jesus de Nazaré é o Messias, né? Sabemos que existe dentro da soberania de Deus aí um propósito de endurecer o coração dos judeus, de certa maneira cegá-los, para que o Evangelho pudesse ser estendido aos gentios. Né? Se os judeus tivessem crido e recebido Jesus de braços abertos como Messias, os gentios não seriam salvos. Mas, dentro da sabedoria de Deus, né? Paulo diz, né? Ó, a profundidade tanto do conhecimento, né? Da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nós não podemos alcançar, né? Esse entendimento de Deus. Mas está aí o sofrimento do Messias. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Esse texto aqui está no Novo Testamento, em Atos 8, 32 e 33, quando Filipe está evangelizando o eunuco, mordomo de Candace, rainha da Etiópia, né? Etíope. O eunuco está lendo esse texto aqui. O eunuco provavelmente era um prosélito, né?
Ele tinha vindo adorar a Deus em Jerusalém, ia voltando para sua terra e estava lendo o profeta Isaías. E Filipe sentou-se ao lado dele para explicar para ele. Então, aqui está dizendo, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Então, o profeta usa aqui duas figuras. A primeira figura é a do cordeiro que foi levado ao matadouro. O cordeiro que foi levado ao matadouro, naturalmente, para ser morto. E aí ele diz que o cordeiro, quando é levado ao matadouro, ele não abre a sua boca. Então, Jesus também, ao ser levado para o matadouro, que no caso era a cruz do Calvário, ele também não abriu a sua boca. E a outra figura é da ovelha perante os seus tosqueadores, né? E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, há duas figuras aqui. Uma é da morte, né? Que eu acredito que lá em Atos é investida essa questão aqui. Quem é tosqueado é o cordeiro e quem é levado para o matador é a ovelha, mas nesse caso aqui não importa. Ele está comparando, né? E aí, nós sabemos que o cordeiro é filho da ovelha, né? E aqui, a figura que ele está mostrando é que, mesmo o cordeiro que vai ser levado para o matador não abre a sua boca. Tem até um ditado que eu via quando era criança, que meu pai falava assim, bom cabrito não berra. E a ovelha que é levada perante os seus tosqueadores, acho que é desmoralizante para a ovelha ser tosqueada, né? Eu não conheço assim a criação de ovelhas, mas estudando assim, vendo, né? Imagino que a ovelha, quando ela está com toda a sua lã, né? Ela deve ficar bonita, contanto não cresce demais, né? E ao ser tosquiada, a sua lã é cortada, acho que é humilhante para ela, sai ali depenada não, né? Tosquiada, porque é a lã dela que é. Mas ela, seguindo a sua natureza mansa e humilde, tanto o cordeiro não reclama, não abre a sua boca quando vai para o matadouro, como a ovelha, ao ser tosquiada, ela também não abre a sua boca, ela fica calada. Então o profeta está dizendo que Jesus aconteceu essas duas coisas, né? Acredito que o sofrimento de Jesus no caminho da cruz, né? Toda aquela humilhação, como sendo tosquiada a ovelha. E ele foi levado ao matadouro porque ele foi levado para ser morto na cruz do Calvário. É o cordeiro que é levado ao matadouro, mas também ele não abriu a sua boca. Para mostrar a natureza mansa. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Aí o profeta continua. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, aí foi cortado da terra dos viventes aqui, já está falando da morte dele, né? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Por isso que eu estou dizendo aqui, que o profeta está dizendo, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O meu povo aqui é Israel. Então, nós temos que ter cuidado, porque apesar de hoje a nação de Israel estar aí, né? Certa situação de humilhação também, embora já tenha sido restaurado muita coisa, né? Mas vive ali sob ameaça de inimigos. Mas a nação de Israel é uma nação muito importante, né? Vai chegar a hora que ela será a nação mais importante. O Antigo Testamento fala que Israel é a primogênita das nações. Hoje o Império Americano, né? Houve muitos impérios romanos, muitos impérios ao longo da história. Hoje é o Império Americano, os chineses estão lutando para se tornar um império, a nação mais poderosa, mas vai chegar a hora que Israel será a nação mais poderosa, né? Então, a nação de Israel não é a nação comum, não é igual às outras nações. Todo o Antigo Testamento testifica isso. Israel não é a nação igual às outras, não é igual às outras. O erro de Israel foi querer ser igual às outras nações. Assim como o crente não é igual às outras pessoas normais, a nação de Israel também não é uma nação igual às outras. É uma nação que tem aliança com Deus, né? Descendente dos patriarcas, dos profetas. Há uma distinção, só que a glória de Israel dependia de obedecer a Deus. Na medida que desobedeceu, recebeu disciplina, mas a disciplina de Deus geralmente é temporária, né? Houve os 40 anos no deserto, os 70 anos no cativeiro babilônico, e aí, quase 2000 anos agora depois da destruição do templo de Jerusalém, mas a disciplina de Deus cessa um dia, né? Então acredito que nós estamos na iminência de ver a disciplina que Israel sofreu ser retirada e a nação ser exaltada novamente a sua condição
da mais poderosa nação da terra. Então nós não devemos olvidar a importância da nação de Israel. Por isso que eu estou dizendo, o profeta aqui está dizendo, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. É a nação de Israel. E depois os gentios foram enxertados, né? Enxertados na verdadeira oliveira. E aí vem, eu acho interessante essa profecia aqui. Puseram a sua sepultura com os ímpios. Olha Isaías dizendo, puseram a sua sepultura com os ímpios. Isso aqui é o fato de Jesus ter morrido entre aqueles dois ladrões, né? Que na verdade não eram somente ladrões, eram salteadores. Ímpios, aqui o profeta diz. Puseram a sua sepultura com os ímpios. Aqueles dois ladrões. Nós não sabemos, o evangelho é citado no evangelho de Marcos, que é exatamente essa profecia aqui, dizendo que se referindo aos dois ladrões. Não, o evangelho não dá detalhes sobre como eles foram sepultados, mas é possível que eles tenham sido sepultados próximo onde Jesus também foi sepultado, né? E aí por isso que diz aqui, puseram a sua sepultura com os ímpios, aí vem, e com o rico na sua morte. É interessante que quando ele fala ímpios, ele fala no plural, porque eram dois ladrões. E quando ele diz assim, e com o rico na sua morte, fala no singular, porque o rico era José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também era discípulo de Jesus, embora secretamente, e ele era rico. E Jesus foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Eu creio que é Lucas que diz isso. José de Arimateia tinha um sepulcro novo, que nunca ninguém tinha sido colocado lá, Jesus foi o primeiro. E então o fato de Jesus ter sido sepultado na sepultura de José de Arimateia ligou José de Arimateia com Jesus, assim, com o rico na sua morte. O rico é José de Arimateia, Jesus foi sepultado na sepultura dele, que não tinha sido ninguém sepultado até então, né? Aí diz aqui, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. É interessante que essa expressão aqui, nem houve engano na sua boca, Pedro cita essa mesma expressão na sua primeira carta, capítulo 2, acho que verso 24. Ele disse que não houve engano na sua boca, né? que é esse negócio de houve engano na sua boca, eu creio que é um contraste com Satanás, né? Porque a Bíblia diz assim como Satanás enganou Eva com a sua astúcia, não, a serpente, né? A serpente enganou Eva com a sua astúcia. O certo é que Satanás enganou Eva, ou seja, através da serpente, né? E ele enganou com os seus lábios, né? Contando mentira e engano, né? Toda aquela lábia dele lá no Jardim do Éden foi para enganar e seduzir Eva. Se nós formos olhar hoje em nosso derredor, né? O povo, eu não quero nem condenar só o líder, porque os líderes, é norma, parece, na liderança do mundo, diga assim, a liderança do mundo, mentir e enganar, né? Ou seja, praticando aquilo que Satanás pratica, mostra a regência de Satanás no mundo, né? Mentir e enganar se tornou um padrão para a liderança mundial, mas não devemos condenar só o líder, porque até mesmo os mais simples cidadãos fazem a mesma coisa, usa a sua boca para mentir e para enganar. Isso aí é influência de Satanás, regência de Satanás. Mas quem é discípulo de Jesus deve pensar nisso. Não houve engano na sua boca. A sua boca nunca cometeu engano, né? Nem houve engano na sua boca. O profeta diz aqui, Pedro repete isso da sua carta. Por isso que Jesus disse para os judeus, né? Quem dentre vós me convence de pecado? E ainda disse também, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Então devemos meditar de quem nós somos discípulos, né? Nós somos discípulos daquela pessoa que nós imitamos. E se a pessoa procede, por exemplo, Jesus disse assim, se vós sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Porque eu estou dizendo, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Aí depois diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. É a mesma coisa conosco. A quem é que nós estamos imitando? A quem nós estamos imitando é desse que nós somos discípulos. Então, se Jesus não usou a sua boca para cometer engano, nem para enganar ninguém, se nós somos discípulos dele, devemos fazer a mesma coisa, né? Aí diz, porém ao Senhor agradou moê-lo.
fazendo enfermar. Eu acho isso aqui tremendo. Eu já disse que a expressão moer, né? No verso 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. E aqui no verso 10, porém ao Senhor agradou moê-lo. Rapaz, agradou a Deus moer Jesus. Deus se agradou de moer Jesus no sofrimento. Interessante que eu já ouvi um estudo mais de uma vez, né, sobre Getsemane. E quem está explicando diz assim, a palavra Getsemane significa a prensa do azeite, né? O azeite, as azeitonas são ali imprensadas, né, para produzir o azeite. Então, Jesus foi moído nesse sentido de imprensado. O azeite representa o Espírito Santo para que dele saísse o Espírito Santo, né, para nos habitar, né? Então, foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então eu fico imaginando o seguinte, como é que o judeu lia isso aqui, e ele não via que o Messias deveria padecer? Porque havia naturalmente uma cegueira espiritual, né, da parte de Deus, para cumprir o propósito. Vai chegar um tempo, mas Paulo diz depois, né, convertendo-se um deles ao Senhor, o véu é tirado. Nesse caso aqui, é o véu do coração, né? Que tem aquele caso lá que Moisés cobria o rosto para que os judeus, com véu, para que os judeus não vissem o final da glória que se desvanecia. De tanto passar tempo com Deus no monte, o rosto de Moisés passou a brilhar. Aí quando eu fico imaginando o Moisés descendo do monte à noite e os judeus aqui olhando aquele brilho no rosto de Moisés. Mas aí Moisés não foi muito honesto, porque ele, ao perceber que o brilho do seu rosto ia desaparecendo, diminuindo, ele botou um véu no rosto para que os judeus não vissem o final da glória que se desvanecia. Aí, Paulo praticamente disse que aquilo se tornou uma maldição, de maneira que um véu foi colocado sobre o coração dos judeus, para que eles não entendessem, né? Mas assim, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, há coisas tremendas espirituais envolvidas nisso aí, que Deus é soberano, né? Deus é soberano. Nós não podemos achar que entendemos tudo que Deus fala, mas algumas coisas nós podemos entender. Aí ele diz aí, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Novamente essa é a ideia de levar sobre si, né? As iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, essa expressão muitos também é repetida aqui. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Normalmente a ideia de sobre si é interessante, porque eu já disse, a expressão iniquidade e transgressão aparece aqui mais de uma vez. E aí ele usa como sinônimo de pecado aí nesse final do verso 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos. De muitos. Então, iniquidade, pecado e transgressão são sinônimos. Embora alguns acham que não, eu creio que são sinônimos. Aí termina dizendo assim, intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu pelos transgressores. Quando diz que ele intercedeu pelos transgressores, eu creio que se refere ao texto que Lucas 23, 34, assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava sendo levado pelos judeus, né, para ser morto pelos romanos, e até já torturando Jesus, ele disse isso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Creio que isso é essa palavra aqui. Pelos transgressores ele intercedeu. Ele intercedeu pelos transgressores. Então, o Messias sofredor é esse aí. Jesus é o Messias sofredor. E os judeus não viram isso, até hoje o rejeitam, né? Mas há um propósito espiritual nisso, né? E
Nós não podemos entender tudo. Mas para nós está muito claro que o Messias deveria padecer. E aí, ele virá uma segunda vez, né? Estamos nessa expectativa. Assim como os judeus aguardavam a primeira vinda, nós estamos aguardando a segunda vinda. Só que na segunda vinda ele virá com glória, né? Ele não virá para padecer, que ele já padeceu. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele ressuscitou. Ele virá com glória, aí não tem para ninguém, né? Ele virá com os anjos. E aí aí vai terminar esse sofrimento aqui, né? Porque a gente fica olhando a luta do bem contra o mal. Eu me alegro quando o bem vence o mal, mas parece que em grande parte das vezes o mal é que vence. E pelo que eu vejo na Bíblia, o mal ainda vai vencer muitas batalhas antes de Jesus vir para pôr fim, né? A essa batalha que nós não devemos deixar de lutar, naturalmente, né? Mas sabendo que só a vinda de Jesus, ele que virá com poder, ele vai resolver a parada de uma vez por todas, né? Até lá, vamos ser fiéis a ele, porque nós também, né? Eu vou terminar com esse texto, o tempo já esgotou, mas eu quero citar um versículo, porque acredito que vem aqui o caso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 1 diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado. Ou seja, assim como era necessário que o Messias padecesse, é necessário que nós também padeçamos, né? Não tanto quanto ele, né? Também não é assim, né? Mas Pedro diz assim: é necessário que por um pouco de tempo, né? Sendo necessário, nós sejamos também afligidos. Paulo diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o eterno peso de glória que será manifestado em nós. Então, o sofrimento, Pedro fala muito sobre isso na nossa vida, é normal na vida do crente, sofrimento. Claro que não podemos viver só no sofrimento, né? Tem que ter um momento também de alegria. Mas se o sofrimento nos sobrevier, é normal. Né? Pedro até diz assim: se você sofre como homicida, ou como ladrão, ou quem se intromete em negócios outros, é uma coisa. Agora, se sofre como cristão, glorifica a Deus neste nome. Que seja esse o nosso caso. E Deus nos dê força para sermos fiéis, né? E procurar imitar o nosso Messias, né? Embora nós sejamos discípulos dele e sejamos menores do que ele. Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus.